Fala galera, tudo bem? Rodrigo Romão na área de novo. Hoje não é live, hoje é um vídeo, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês. Eu venho falando bastante de transformação digital nas últimas lives, nas últimas 3 que a gente fez, e eu queria muito mostrar esse trecho desse vídeo aqui, que é o lançamento do iPad novo, e falar um pouco sobre isso de forma rápida com vocês, tá? Então vamos assistir um pouquinho do que ele fala no minuto 43 até os 50. Ele vai falar um pouquinho do que tem muito a ver com o nosso mercado, e aí eu quero discutir um pouco com vocês. O vídeo fala uma coisa e mostra outra. A beginner's guide to proper computing. É um guia de iniciantes para usar um computador. Start by taking a seat at your desk. Então, primeiro ele fala pra gente sentar numa mesa, e aí o vídeo tá mostrando que ela tá sentada numa praça, num lugar mais público, não precisa ser numa mesa, ela pode trabalhar de forma remota. Sit up straight. Fala pra que você fique reto e ela deita. Então, é um pouco dessa pegada que o vídeo vem mostrando. Ele coloca uma voz envelhecida, né, um jeito de áudio envelhecido, e vai mostrando outras coisas. Então eu queria explicar isso pra vocês, pra gente ver, porque daqui a pouco vai chegar um momento que fala muito do nosso momento, do nosso mercado, principalmente de quem trabalha com impressão. Focus on only one task at a time. A gente sabe que nessa época antiga os computadores eles sempre foram multitarefa, mas o importante é que quem usasse poderia fazer uma tarefa só por vez. E aí está mostrando que os computadores mais novos, em específico o iPad, mas não precisa ser efetivamente ele, todos eles têm como ser multitarefa, né? Como você fazer múltiplas tarefas. Always keep your workstation clean and tidy. Treat your computer with respect. Ele pede para tratar com respeito o computador, e a gente vê ele rabiscando com a caneta e tal, então é por aí. It is not a toy. Do not touch the screen. Uma pegada de toque, né, na tela. To send an electronic Olha agora. document, you'll need to print, sign, scan, attach, then send. Olha só o que a gente acabou de ver. Então a gente acabou de ver um trecho do vídeo dizendo que do jeito antigo a gente tinha que imprimir, assinar, escanear, anexar e enviar. E com os dispositivos mais novos, e aí eu não estou falando do iPad, estou falando do seu celular, estou falando se você tem um tablet, não precisa ser Apple, ele pode ser qualquer outra marca, você consegue fazer essas assinaturas assim, né? Um pouco da série que eu lancei no LinkedIn, que é Como Eu Eliminei o Papel da Minha Vida, eu acabei sim tendo, eu uso a plataforma da Apple na minha vida, tanto a profissional quanto a pessoal, porque eu não acredito que há uma separação. E aí é conceito, não é isso que a gente vai falar aqui hoje, mas eu uso o meu iPad, por exemplo, para poder assinar os documentos. Então eu já não recebo mais documentos, e quando eu recebo eu uso eles para assinar se precisa da minha assinatura, seja ela uma assinatura eletrônica, seja ela uma assinatura digital, tá? São coisas diferentes, talvez para um próximo papo, mas são coisas diferentes. Então quando a gente precisa efetivamente assinar o documento do jeito que a gente assina com a caneta, hoje a gente já consegue assinar com os nossos dispositivos móveis, né? Your computer comes with a standard arrow cursor. You must stay within reach of a Wi-Fi signal. It does not have a camera. To connect one, refer to your instruction manual. And keep it out of reach of children. You have now learned the basics of computing. Follow these instructions precisely and enjoy using your computer correctly. Bom, aqui foi mais um vídeo do iPad, mas eu achei muito interessante dividir com vocês esse momento aqui 43. Esse minuto aqui 43. To send an electronic document, you'll need to print. A gente precisa imprimir, assinar, escanear, anexar e enviar de volta. Esse é o tipo de procedimento que não só eu, na minha vida particular, mas algumas empresas já adotaram, né? A gente tem soluções como a DocSign, como a Adobe Sign, tem aplicativos que a gente recebe, por exemplo, eu uso muito o Log,
né, aplicativo de entrega, a gente assina na tela do celular do próprio entregador. Então existem soluções para que você elimine o papel da sua vida, e as empresas, como a gente pode ver o vídeo de uma Apple, e a gente pode ver outros vídeos como a própria DocSign, como a própria Adobe, elas focam em eliminar o papel, mas transitar melhor a informação, né? Isso vai de encontro a tudo que a gente conversou nas últimas lives que a gente fez, e por isso que eu reafirmo a minha opinião pessoal. O papel, ele já vinha, apesar de alguns índices dizerem que não, ele já vinha num desuso de algumas pessoas empresas mais modernas, pessoas mais modernas, gestores mais modernos. Eu falei ontem na live também em relação à Azul Seguros, que ela conseguiu eliminar 130 mil páginas de papel, de produção de papel, transformando esses processos de forma digital, e não parou por aí, eles não atingiram o percentual que eles queriam. A gente também viu algumas empresas, alguns CEOs dizendo que os faturamentos de impressão caíram 60%, ou vão cair 60%, e a gente não sabe se isso é momentâneo ou é duradouro. A minha opinião pessoal é que isso é duradouro. As empresas que até o momento, até antes dessa pandemia, desse isolamento social, não investiam nisso, vão passar a investir porque precisam disso agora nesse momento. E como eu disse, a gente tem dois tipos, eu acredito muito. O primeiro tipo é aquele que não investia corretamente, então não fez um home office de alta qualidade durante esse período, mas quando voltar vai precisar arrumar a casa, né? Nós temos clientes que, por exemplo, eles têm 80 pessoas, mas o escritório deles é para 40. Por quê? As pessoas estão numa outra atividade, ou estão em home office, ou estão em cliente, ou estão em cliente e depois vão para home office, e depois vão para lá. Então é uma rotatividade da mesa de trabalho não ser fixa, né? E isso é uma realidade em empresas mais modernas, né? A gente vai chegar até numa Microsoft que lá fora, em alguns países, implementou uma semana de só 4 dias. Mas não é o nosso caso aqui, muito pelo contrário, acho que depois dessa pandemia a gente precisa ser mais ágil e mais efetivo. Então, usando a tecnologia a nosso favor, antes que a tecnologia acabe com a gente, essa é uma frase que eu gosto muito, as empresas vão procurar isso. E quem fez o home office de qualidade, quem conseguiu implementar um bom home office, eles vão implementar mais recursos em cima do trabalho à distância, para que a gente tenha menos necessidade do papel. O papel hoje ele era um processo que, na minha visão, há milhares de anos, ele era um processo em decadência. E óbvio, ainda existia necessidade, ainda existem algumas necessidades, mas agora com o decreto 10278, isso que a gente sempre sonhou, quem trabalha com soluções de informação, quem trabalha com soluções de GED, ECM, IAM, todas essas siglas que visam eliminar o papel para transformar uma informação mais colaborativa, mais compartilhada, vão conseguir atingir esses objetivos. E aí agora isso acelera com o decreto, porque veio por conta da pandemia, veio por conta desse isolamento, e isso vai se acelerar. Então eu acho que o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, e eu já consegui implementar isso na minha vida, eu eliminei 98% do papel que anda na minha vida. Eu só ainda preciso receber alguns papéis do governo, né? Ou ter alguns papéis em relação a vida pessoal, mas muito pouco. Então isso não cresce, isso é pouco acessado, tem uma série de vantagens, né? Então fica guardado num lugar específico, não cresce, eu não alimento isso mensalmente ou quando tem uma atualização, são papéis que ficam lá efetivamente só para fins de necessidade de governo, de algum procedimento em específico, e de resto eu consegui eliminar tudo. E isso funciona para uma empresa. É óbvio que a gente tem CEOs mais tradicionais, a gente tem CEOs mais modernos, a gente tem funcionários mais tradicionais e funcionários mais modernos. Mas eu acho que nessa pandemia, nessa necessidade que apareceu, a gente vai conseguir mudar um pouco da cabeça dessas pessoas, e isso vai organicamente acontecer. É inerente ao nosso desejo de manter ou não manter o papel. É orgânico, isso precisa acontecer. A gente chegou forçadamente ao momento de inflexão da mudança do papel para a digitalização, e isso eu acho que nos próximos meses, principalmente aqui no Brasil, somos um país que ainda não está tão digital, né? A gente não é tão digital quanto outros, mas isso vai nos tornar mais digitais, mais efetivos e mais colaborativos. Tá bom, pessoal? Eu queria passar realmente para dar esse recado. O vídeo não quero que ele fique muito grande.
Só para a gente deixar aqui registrado um pouco do que a gente imagina e vem falando ao longo das nossas lives. Acho que a gente está indo pelo caminho certo, a gente não está indo pelo caminho errado. Nós não somos contrários. Acho que a tecnologia está aí, a gente precisa usar. Eu gosto muito dessa frase que eu já falei no vídeo, vou repetir. As empresas e pessoas também precisam usar a tecnologia a seu favor antes que a tecnologia acabe com elas. Isso veio de um livro que eu gosto muito, da Quarta Revolução Digital, da Quarta Revolução Industrial, que fala do efeito Kodak. Né? O efeito Kodak, hoje a Kodak vem se reinventando, algumas divisões dela vêm se reinventando bastante, são fortes, mas ela teve aquele efeito Kodak lá atrás. Ela foi a empresa que tirou a primeira foto do homem na Lua, ela era muito forte com filmes fotográficos, né? E quando a tecnologia chegou, os celulares, os aplicativos, o Instagram, por exemplo, ele matou ela. Eles mataram ela como empresa e ela demorou um pouco para se reerguer. É óbvio que hoje ela tem divisões, tem outras atividades que ela conseguiu fazer, mas em 2012 ela efetivamente teve uma queda muito forte, por conta de não ter, de repente, inovado no tempo certo ou não olhado para a tecnologia do jeito certo. Espero que isso não aconteça com a gente. Essas lives, esses vídeos, eu estou incentivando a gente a fazer justamente para que a gente possa pensar nisso de forma antecipada. Tá bom, pessoal? Obrigado. A gente se vê na próxima.